os efeitos da pandemia e, consequentemente, do isolamento social nas empresas operadoras do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros. Sobre isso, conversamos com Francisco Cristóvão, membro do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, membro da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo, a FETPESP, e da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. Começamos por perguntar sobre a queda da demanda e suas consequências. O isolamento, o afastamento social, provocou um impacto muito forte na situação econômica e financeira das empresas. Essas medidas causaram uma redução drástica da demanda, consequentemente, da arrecadação, consequentemente da receita que as empresas precisam auferir para cobrir todos os seus custos fixos e variáveis. Em algumas cidades houve uma redução da frota e aí alguns veículos que ficaram nas garagens, na verdade, houve uma economia do que nós denominamos custos variáveis, que é o combustível, os pneus, câmaras e peças de reposição. Os demais custos incidentes, todos eles continuaram iguais, fazendo com que algumas empresas tivessem que lidar com uma situação financeira muito complicada. Algumas entraram, inclusive, em situação pré-falimentar ou tiveram que recorrer a bancos para poder obter recursos e continuar prestando o seu serviço. Isso vai obrigar que as empresas façam um esforço muito grande para rever a sua situação econômica e financeira e poder voltar a prestar o serviço da maneira como é exigido pelo contrato e também que as empresas desejam, que afinal de contas tem um compromisso com a população antes de qualquer outra coisa. Francisco Cristóvão também falou sobre as propostas feitas ao governo federal pela ANTU no sentido de evitar o colapso do setor. A Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a ANTU, teve e está tendo um papel muito importante para auxiliar as empresas operadoras de transporte coletivo a superar as adversidades próprias dessa crise que estamos vivenciando. A ANTU reuniu os seus melhores técnicos, os seus representantes em todos os estados do Brasil e elaborou uma série de sugestões, de medidas que apresentou ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Dentre elas, eu poderia destacar a comercialização de créditos eletrônicos, de tal forma que o governo pudesse adquirir esses créditos e usar em seus programas sociais, mas isso anteciparia recursos para que as empresas pudessem superar as dificuldades financeiras. Também a comercialização de combustível a preço de custo, para que, principalmente no item de combustível, que representa bastante no custo da prestação do serviço, nós tivéssemos uma vantagem com relação a isso. O diferimento do pagamento de algumas obrigações financeiras, tais como as prestações dos ônibus, e por último, a obtenção de recursos para capital de giro a juros subsidiado. Essas são algumas medidas que foram apresentadas para as autoridades e estão, algumas delas ainda sendo analisadas, possíveis de serem implantadas em futuro muito próximo para auxiliar as empresas a dar conta de superar as adversidades com as quais estão lidando agora. A higienização dos veículos durante a pandemia também foi assunto da entrevista. Com relação aos novos procedimentos de higienização da frota, das instalações fixas necessárias à prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiro, nas grandes cidades principalmente, foi muito fácil. As empresas conseguiram se adaptar muito rapidamente aos novos procedimentos, sejam porque já vinham melhorando essas condições por iniciativa própria ou porque foi uma exigência do poder concedente. Tivemos algumas dificuldades de obtenção de produtos específicos, como álcool gel, água sanitária, enfim, produtos que são necessários para realizar o serviço de limpeza da maneira como precisa ser feito agora. Mas eu acho que isso já está devidamente incorporado agora ao dia a dia das empresas, sem nenhuma dificuldade, os operadores também trabalhando devidamente protegidos e com o espírito de proteger os nossos clientes, os nossos passageiros, para que eles possam usar o transporte coletivo, dar preferência inclusive ao transporte coletivo, mas resguardando todas as questões ligadas à saúde pública. Para Francisco Cristóvão, está claro que o transporte coletivo deve ser tratado como prioridade. Uma questão que ficou muito clara nesse momento de crise pelo qual estamos passando é a importância do transporte coletivo urbano de passageiros.
O transporte coletivo não é estratégico e essencial apenas porque assim consta da Constituição Federal. O transporte coletivo deve ser tratado dessa forma porque é o serviço público que viabiliza os demais serviços públicos. Sem o transporte coletivo, as pessoas não têm acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao trabalho e assim por diante. Então, nesse momento de crise, foi possível identificar a importância do transporte coletivo na vida da cidade. E uma questão, né, que as autoridades constituídas, seja do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, nunca tinham visto dessa forma. Espero que a partir de agora possamos rever práticas e conceitos. Mas passada a pandemia, qual deve ser a postura e as ações das empresas? Passada essa fase crítica, as empresas deverão retomar os seus serviços revendo, num primeiro momento, a situação econômica e financeira de cada uma e, se for o caso, renegociando, né, as dívidas com as instituições financeiras. Um segundo passo seria rediscutir com o poder concedente as obrigações e os compromissos contratuais, solicitando, no mínimo, uma dilação de prazo para que esses compromissos possam ser cumpridos. E uma terceira medida, talvez a mais importante, seja rever os modelos de negócio e também os modelos de gestão e os modelos de governança. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para que as empresas possam rediscutir todas essas questões e saírem muito mais fortalecidas dessa crise, superando todas as adversidades pelas quais tiveram que passar.